Morando com Crush é um filme de comédia romântica que beira o perigo das fanfics de incêndio. Mas ele também ensina que se você tomar atitude, você vai ter chance. Então vai lá nos stories dela que ela postou aquela música que você não sabe o significado, interage e daqui 3 meses você vai descobrir que essa música não tem nada de romântico e vai pagar o maior mico tentando se justificar. Luna é uma garota do ensino médio que secretamente tem um crush enorme em Hugo, e bota parênteses nesse secretamente porque sua amiga Sofia e aparentemente todo mundo sabe disso, menos o próprio Hugo. Sabendo disso, Sofia durante sua festa de aniversário tenta criar uma situação para os dois ficarem juntos, mas acaba derrubando o suco no vestido da Luana, o que faz o Hugo lá da casa do caralho ficar indignado e vir pra ajudar ela. Eles vão pra outro canto pro Hugo conseguir limpar o vestido dela, e ele explica que é melhor usar água quente para tirar manchas de roupa, que isso foi a última coisa que seu pai ensinou antes de largar ele. Luana, motivada pelo papo alto astral, fala que a mãe dela morreu cedo. E eu não sei, mas eu não acho que essa seja a melhor forma de interagir com alguém que você acabou de conhecer. A Sofia então aparece para a sala desse enterro que tá sendo essa conversa, e Luana lembra que se apaixonou por ele à primeira vista, assim como metade da sala. Porque o que impediu ela de tomar uma atitude todo esse tempo foram todas as outras garotas que vieram conversar com ele antes, e o fato de que ele foi conversar com todas as outras garotas antes dela. Então, ela nunca teve chance, eu acho. Mas passa a festa e enquanto Luna tá esperando seu pai pra buscá-la, o Hugo aparece pra eles começarem a conversar. Ela fala que quer ser médica obstetra por conta de ter sido a carreira da mãe dela, e ele fala que gosta de tudo, por não ter personalidade, mas que também gosta de estrela e que queria muito mostrar a constelação de Orion pra ela, mas tá chovendo pra caralho. A conversa continua e ele explica que sempre achou ela muito tímida e que sempre que tentou se aproximar não conseguiu, criando um climinha de beijinho, de romancezinho, mas que é interrompido pela música favorita deles. E definitivamente é uma música. O pai dela chega e Hugo chama a Luana para ir pro cinema no dia seguinte, mas já avisando, ela ia tomar um fora. Porque o que acontece? No dia seguinte, o pai dela diz que ia apresentar uma mulher para ela. Ela tenta negar conhecer essa mulher porque ela já tem um encontro marcado. Só que adivinha quem é que aparece junto com essa mulher? O Hugo. E ele sequer pensou em avisar ela que ele não ia conseguir ir por conta desse rolê. Eles ficam em choque quando se veem, porque ela tinha marcado o encontro com ele e ele ia dar um bolaço nela. Mas os pais deles, Fábio e Antônia, explicam que já estão namorando há um tempo e que por conta do trabalho vão ter que se mudar pro interior, e por conta da dificuldade de achar uma casa no interior vão ter que morar juntos. É claro que eles ficam indignados e a Luana logo vai ligar pra amiga dela, Sofia, e por muito pouco, mas muito pouco mesmo, ela não fala o nome do filme. Ela fala que vai morar e que não tá morando ainda, mas eu sinto que ela vai falar em algum momento. Enfim, eles se mudam pro interior e enquanto estão arrumando a casa, Antônia chama a Luana pra conversar e explica que por conta deles já serem mais grandinhos, eles vão ter que ficar em quartos separados, obviamente, e que se ela quiser, ela pode trazer os ficantes dela e tudo mais pra aquele quarto sem problemas. Mal sabe a Antônia que o único garoto que a Luana quer trazer pro quarto é o Hugo, que é filho dela. E enquanto isso, o Fábio chama o Hugo pra conversar, pois ele viu Hugo e Luana dando a mão durante a viagem. Só que o burro do Fábio acha que isso realmente é uma relação de irmãos. Eles mal se conhecem, eles não se conhecem há uma semana direito. É claro que eles não são irmãos ainda, e se eles ficam sorrindinho um pro outro e dando a mão, desculpa, Fábio, talvez eles não sejam irmãos. Durante a arrumação da casa, Edu, Priscila e TT, que são vizinhos deles, aparece para dar boas-vindas e convidar eles para irem pra piscina. Luana tenta negar com muita força, mas a Antônia já não aguenta mais adolescente dentro de casa, então ela basicamente expulsa os dois. A questão aqui é que a piscina é paga, e quanto mais irmão você tem, maior o desconto. Então é óbvio que Luana e Hugo, não sendo burros nem nada, mentem para ter esse desconto. E enquanto isso, Antônia e Fábio mentem que eles são irmãos, mas não só irmãos, como são irmãos gêmeos, para conseguirem uma vaga na escola, porque senão eles teriam que estudar em escolas diferentes. Então a mentira fica gigantesca, mas eles concordam em manter a mentira. Tanto que no mesmo dia, Luana vai de novo pro quarto do Hugo, conversa sobre isso, e eles concordam que vão manter a mentira e que não vão ficar junto por conta dos pais. Só que esse acordo não dura muito, porque no dia seguinte, enquanto a Luana tá lá estudando na sala, o Hugo aparece pra fazer os exercícios, e a menina fica maluca, quase em pânico, porque o sovaco do Hugo é muito peludo. Mentira, ela só fica assustada porque o Hugo é fortinho. E ela não tá acostumada com isso. Sendo que esse trato deles mal faz sentido, porque eles não conseguem manter a pose de irmãos nem durante o Twister, que você basicamente soca a sua bunda no nariz de alguém. É uma tortura jogar Twister. E mesmo sendo uma tortura, eles continuam tendo esse climinha querendo se beijar. E eu não sei, eu tenho irmã.
E eu nunca quis beijar ele. E uma dessas tortas de climão, TT e Priscila chamam eles pra irem pro cantinho da galera, que é basicamente o lugar onde eles brincam, andam de skate e passam tempo juntos. E é importante explicar isso agora, mas Edu e Priscila estão claramente interessados em Luana e Hugo com intenção de namorar mesmo. E por conta disso, Edu tenta chamar Luana pra andar de skate. Ela nega, mas ele insiste e por pura e livre espontânea pressão, ela aceita andar de skate. Ela tropeça, mas nem se machuca, e isso é quase uma tentativa de assassinato na visão do Hugo. Ele fica irritado e vai discutir com o Edu, e o Edu percebe que ele tá irritado, então eles começam a fazer uma disputa de skate. Só que o Hugo não é bom andando de skate, tanto que ele vai fazer a terceira manobra e cai de joelho no chão, tomando um 3-2 do Edu. Ele acaba no hospital e o médico faz o curativo, mas também percebe que ele está com catapora. Só que quando você tá com catapora, você só pode ser cuidado por pessoas que já tiveram catapora pra não ter problema. Então sobra pra Luana cuidar dele. Mas é claro que por conta de toda essa situação, Priscila começa a suspeitar. E ela decide vigiar eles 24 horas lá da janela dela com a câmera dela. Até porque é um absurdo eles pegarem desconto na piscina de irmãos, sendo que eles não são irmãos. Alguém tem que lutar pelos direitos das empresas. Muito obrigado, Priscila from Chiquititas. E uma dessas noites que Luana está cuidando de Hugo, eles decidem jogar verdade o desafio. A garrafa cai pra Luana e ela escolhe desafio. Hugo, que não sabe jogar verdade o desafio, pede pra ela contar um segredo que ela nunca contou pra ninguém. E ela conta que tem medo de engravidar, mais em específico, ter um ser vivo dentro dela. Ele, no seu máximo de apoio, fala uau e fica por isso mesmo. Eles giram a garrafa de novo e cai pra ele, e ele escolhe desafio. A Luana também não sabe jogar verdade o desafio e pergunta para ele, de todas as pessoas que tem no mundo agora, quem ele queria beijar. Ele pergunta se precisa responder e dá um beijo nela. E é claro que ele pergunta se precisa responder, porque se ele fosse responder, ele falaria o Ross Lynch, que já fez Austin Alley, que sabe cantar, que lança música até hoje, é bem bonito. É a resposta mais óbvia. E nesse momento que eles estão se beijando, a Priscila pega no sono e acaba não vendo isso. E sinceramente, ela é uma péssima virgem, porque todos os momentos românticos que eles têm a partir daí, ela basicamente tá dormindo ou não vê. Mas enfim, todo esse tempo que Luana passou cuidando do Hugo fez ela questionar se ela realmente quer ser médica. E isso é um absurdo, porque ela basicamente só tava passando pomada no Hugo. Ela não tava fazendo nada demais. Então imagina quando ela tiver que cuidar de uma gestante. Só imagina. Hugo conforta ela e eles se beijam. E novamente Priscila não vê. Então ela deixa isso pra lá. Nessa parte, Hugo e Luana estão basicamente namorando, mas não podem contar porque eles ainda são irmãos na visão dos outros. Então Edu e Priscila chamam eles para um parque pra tentar separar e terem momentos sozinhos. Eles conseguem se separar e Edu vai com a Luana para um lago. E lá ele se declara pra ela e fala que tá realmente gostando dela. Só que fica uma situação muito triste, porque ela basicamente dá um migué horroroso, ele descobre o migué dela e ela desiste de tentar dar um migué e eles vão embora num climaço incrível. E uma das amigas da Priscila comenta do concurso dos irmãos em harmonia, que é basicamente uma exibição de talentos, onde a sua dupla tem que ser seu irmão. E sinceramente, o que essa cidade tem com irmãos? Você não consegue um desconto numa piscininha se você não tiver um irmão, você não consegue entrar numa escola com seu irmão se você não tiver um irmão, que faz sentido. E até pra um evento de talentos, você tem que ter um irmão. Quer dizer, se você for um filho único, você só se fode nessa cidade. Luana tenta negar a participação, porque eles não são irmãos, mas o Hugo não tem vergonha na cara. Então ele basicamente aceita e ainda insiste que eles vão sim participar. E eu só espero que eles não ganhem, porque o Edu só tomou no cu até agora. E ele vai participar disso com a irmã mais nova dele. E ele quer muito ganhar, ele tá muito feliz. Então eu só espero de verdade eles não ganhem. Hugo e Luana treinam uma coreografia daquela música super inspiradora que tocou no início do filme. Eu não pedi pra nascer. E aí começa uma edição no CapCut de um passeio do parque que eles estão indo. Na volta do parque, a mãe do Hugo liga e ele atende no Viva Voz. E durante a conversa, a mãe dele fala sobre o medo de Luana, o que deixa a Luana extremamente chateada com ele, porque foi um segredo que ela contou pra ele, confiando nele, e ele foi lá e contou pra mãe dele. E pra deixar a consciência dele mais pesada ainda, ela explica que o medo da gravidez é porque a mãe dela morreu no parto dela. Então, ela começa a chorar e ele do lado pedindo desculpa e fica uma situação horrorosa. Mas esse drama não dura muito, porque uns dias depois, enquanto ela tá conversando com a Sofia, a amiga dela, o Hugo aparece pra conversar com ela e diz que deveria ter percebido que ela quer ser médica porque não quer que aconteça com as outras mulheres o que aconteceu com a mãe dela. Só que ela não tinha percebido isso até agora. Então, ela se surpreende, eles se resolvem e finalmente chega o dia do evento. E tem algumas apresentações ruins, outras muito boas, tem até mágica, stand-up, teatro, os caralho a quatro. Só que o Edu e a TT vieram com vontade de ganhar, porque o Edu e a TT vieram fantasiados, maquiados, e o Edu até
toca guitarra. Então ele não vai perder pra qualquer apresentaçãozinha, né? Ele vai perder pra qualquer apresentaçãozinha. Hugo e Luana vêm com uma roupa ridícula, eles dançam uma coreografia ridícula e eles ainda vencem. Sendo que eles nem são irmãos de verdade. Então eles já deveriam estar desclassificados ou não participar. E pra completar a falta de vergonha, Hugo e Luana vão ali pros bastidores e se beijam pra comemorar a vitória deles. Só que a TT aparece e vê e tira uma foto disso. Mas essa criança, ela é muito mais madura do que eu. Porque se eu pego essa foto, eu saio mostrando pra todo mundo pra desclassificar eles. Ela não, ela guarda a foto e eles voltam pra casa. Eles voltam pra casa, mostram um prêmio, só que essa comemoração não dura muito, porque os pais deles começam a discutir. Porque enquanto o Fábio quer entupir a veia de comida gordurosa, a Antônia quer ter uma alimentação equivalente ao Spartacus de Lazy Town. E eles não acham um meio termo pra isso. Então eles ficam discutindo, Luana e Hugo vão pra cama enquanto eles ainda estão discutindo, e o Hugo fica vendo uma foto deles junto, enquanto a Luana faz um teste vocacional, porque a experiência traumática de passar pomada no seu namorado fez ela mudar de ideia. TT chega em casa e manda a foto pra Priscila e pede pra ela usar com responsabilidade. Spoiler, ela não vai usar com responsabilidade. Antônia e Fábio estão vivendo essa mini crise por conta dessa briga, mas Luana ajuda, aliás, ela resolve o problema indo com ele numa feira e comprando vários alimentos saudáveis, fazendo uma lasanha de palmito em folhas. Assim, eles vão comer bem e vão comer de forma saudável, resolvendo o problema em si. E por conta do teste vocacional, Luana decide que quer ser nutricionista, que é uma outra forma de salvar vidas. Eles apoiam e também decidem anunciar que após toda essa crise que eles não resolveram, eles vão se casar. Chega o dia do casamento e aparentemente multiplicou as pessoas dessa cidade. Inclusive, Sofia aparece depois de metade do filme desaparecida e tá todo mundo muito feliz pelo casamento. Luana e Hugo ficam se olhando o casamento inteiro e isso irrita profundamente a Priscila, que é a única pessoa não feliz nesse momento. Ela manda foto pra todo mundo deles se beijando, o que me impressiona porque como diabos essa garota tem o número de todo mundo, inclusive da Sofia, que ela nem conhece. A menina apareceu agora aí na cidade. E obviamente todo mundo fica em choque, porque enfim, né, incenso. Só que essa comoção toda não dura muito, porque Antônia e Fábio explicam toda a situação de que eles mentiram porque precisavam, afinal essa cidade é opressora com filhos únicos, e ainda fazem um discurso todo bonitinho sobre amor e como isso deveria ser libertador, e isso seria muito fofo se fosse um casal homossexual, mas não, é só um casal hétero, então calma. Mas a Priscila não aceita nada do que eles falam e começa a fazer um escândalo e sai correndo. No meio dessa correria, ela é atropelada por uma bicicleta, o que estraga a bicicleta do Randola e faz ela parar no hospital por alguns meses. Esses meses se passam e todos sabem que Hugo e Luana namoram e tá todo mundo ok com isso. Inclusive Hugo foi morar na garagem pra não dar burnout no casal e ele decidiu que vai estudar pra entrar numa faculdade de astronomia. Só que ele se fudeu porque o pingo de privacidade que ele tinha pra talvez estudar durante a tarde desapareceu, porque assim como a garagem se transformou no quarto dele, também se transformou no canto da galera. Então toda hora deve ter alguém lá jogando ou andando de skate em cima da cama dele, alguma coisa desse tipo. A Luana aparece falando que tá bem feliz com tudo, porque afinal ela ainda tá com o quarto dela lá na casa, afinal não é o point da galera, e ela ainda ganhou o quarto do Hugo de graça, né? Então ela saiu do Hugo. E a Priscila aparece pra pedir desculpa. Eles aceitam facilmente e acaba o filme. Eles ficam juntos, eles estudam e acaba o filme. Não tem mais o que mostrar, né? O casal tá junto. Aliás, desde a metade do filme acabou o filme, porque eles já estavam juntos. Aliás, desde o início do filme, quando eles começaram a morar com o crush, acabou o filme, porque eles já estavam morando. Everybody falling in love and they're falling behind.